Existia um estudo na Universidade de Princeton, onde eles entrevistaram ali, na verdade, fizeram testes com 400 pessoas aleatórias. Essas 400 pessoas responderam testes sobre finanças, né? Sobre problemas financeiros simples e problemas financeiros um pouco mais complexos, né? O resultado foi muito intrigante. Os pesquisadores descobriram o seguinte: os mais ricos, eles tiveram o mesmo desempenho tanto nos testes mais simples quanto nos testes mais complexos. Porém, os mais pobres tiveram uma queda muito grande no desempenho dos testes mais complexos. Ou seja, eles passaram nos testes mais simples, mas os testes mais complexos, aparentemente, nos testes mais complexos, aparentemente, eles tiveram uma queda brusca de performance. E depois, esses avaliadores continuaram esse estudo para tentar entender ali o que estava acontecendo, né? E eles foram buscar respostas em outro estudo também que eles fizeram, que foi realizado em 464 produtores de cana na Índia, né? Eles responderam testes cognitivos antes e depois da colheita. Depois da colheita, o desempenho foi melhor. Né? E o que significa isso? Com esses dados em mãos, o que os cientistas, o que esses pesquisadores, eles auferiram nesse estudo? Que o impacto das emoções nas nossas decisões financeiras promove uma queda absurda de inteligência. Ou seja, biologicamente, nós estamos programados para reduzir a nossa inteligência financeira a partir de estímulos externos ou a partir do estresse financeiro. As pessoas ricas que não se impactam, né, com questões de escassez, elas desempenham naturalmente em qualquer circunstância. Agora, os mais pobres, aqueles que são realmente afetados por questões financeiras, eles têm um decréscimo da inteligência quando colocados ali diante de desafios financeiros. E por que isso é importante a gente ter consciência disso, né? Principalmente, qual é essa diferença? Eles chegaram a medir essa diferença e descobriu-se o seguinte: 13 pontos de QI, em média, é a redução que a pessoa tem quando ela está sob estresse nas decisões financeiras que ela toma. Imagina o impacto disso no dia a dia, o impacto disso na vida da pessoa. E é por isso que surgem aí muitas ideias, inclusive ditados populares, né? O rio só corre para o mar, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, e por aí vai. Esse estudo de Princeton, ele basicamente ele dá uma explicação racional, né? Uma explicação científica do porquê a gente afirma que o rio só corre por mar, né? O dinheiro corre para onde tem dinheiro, porque as pessoas que não estão afetadas pela escassez financeira, elas têm uma inteligência financeira melhor. E não porque elas têm mais dinheiro, mas sim porque elas não estão afetadas não estão afetadas pela emoção da escassez. Né? Simplesmente não porque tiveram uma educação melhor, não. É porque a circunstância da vida dela, o fato dela não estar sob pressão, faz com que ela desempenhe melhor do que quem está sob pressão. E instintivamente a gente até entende por que isso acontece, né? Quando a gente está estressado ou estressada, a tendência é que a gente tome decisões apressadas, a tendência é que a gente entenda que não vai desempenhar o nosso melhor, mas nunca ninguém parou para pensar o quanto isso impacta nas decisões do dia a dia e quanto essas decisões impactadas do nosso dia a dia impactam no nosso resultado financeiro de longo, médio e longo prazo. Né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente que se a gente não tem noção do quanto está afetado por questões emocionais no momento em que a gente está tomando as decisões financeiras do hoje, dificilmente a gente consegue corrigir o rumo da nossa vida financeira para o amanhã. Né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter ideia, ter acesso a informação como essa, a estudos como esse, que demonstram claramente o quanto nós somos afetados
pelo nosso estado emocional no momento em que a gente tem que tomar uma decisão de compra, uma decisão de aquisição de um bem, ou uma decisão de pagamento de uma dívida, de negociação de uma dívida, né? Em vez de regra, se a gente está no momento de estresse, os cientistas já comprovaram ali, a gente perde pelo menos 13 pontos de QI. 13 pontos de QI é uma quantidade absurda de inteligência que a gente deixa de acessar simplesmente por estar naquela situação de estresse emocional, né? Então, por que isso é importante? Por que é importante saber? Porque não adianta tentar achar solução, né, para a nossa situação financeira por conta própria, enquanto a gente não tem consciência disso. Enquanto a gente não tem consciência do que efetivamente faz com que a gente tome decisões ruins para a nossa vida financeira no médio e longo prazo, né? Em vez de regra, a gente busca a solução imediata para questões do nosso dia a dia, seja o que for, né? Na vida financeira é muito assim, a gente se sente pressionada por certa situação e fala assim, caramba, não tem dinheiro, e como é que eu vou resolver isso? E lança a mão rapidamente de uma solução ali, como a aquisição de um crédito, né, contratação de um crédito, ou renegociação de uma dívida, para resolver um problema pontual. E boa parte, né, dessa solução, ela está criando um problema ainda maior no futuro. E a gente, se não tivesse envolvido emocionalmente, a gente teria ajuda aí dos 13 pontos de QI que a gente perde quando está envolvido emocionalmente no processo, e identificaria com mais facilidade que aquela decisão era uma decisão ruim para o nosso estado, né? Existem alternativas, existem outras saídas, e a gente dificilmente vai enxergar alternativa e outra saída se a gente está pressionado ou pressionada, e com esse nível de interferência, né? Com esse nível de impacto emocional sobre as nossas decisões. Então, é super importante a gente ter consciência de que não tem tanta inteligência, não tem tanto entendimento sobre a nossa situação quanto a gente acredita, né? Porque se a gente está perdendo pontos de inteligência, a gente perde pontos, perde a capacidade de entender a nossa situação corretamente e de planejar uma saída coerente, condizente, prática e efetiva para sair daquela situação que a gente está enfrentando. Em vez de regra, nesse nível de estresse, nesse nível de decréscimo de inteligência, a gente simplesmente vai repetir padrões, comportamentos que já estão nos causando problemas há muito tempo, e com um decréscimo tão grande na nossa inteligência, a gente só é capaz de repetir esses padrões. E repetindo esses padrões, a única coisa que a gente vai conseguir é piorar gradativamente a nossa situação.